Oi, alunos do sexto ano, certo? Estamos aqui para mais uma aula, certo? A nossa sexta aula da semana. E aí, no caso, a quinta da semana, a sexta no total. E aí, a gente vai dar continuidade ao nosso conteúdo, certo? Na aula passada, a gente finalizou o capítulo 2 com a correção da atividade. Eu vou pedir para vocês, certo? Que nesse capítulo 3 vocês se dediquem um pouco mais. Eu sei que muitos se dedicam, certo? Fazem todas as atividades, prestam bem atenção. Só que nesse capítulo 3, o conteúdo vai depender um pouco mais de vocês, certo? Por quê? Porque esse capítulo 3, certo? Da página 253, para vocês acompanharem aí, certo? São as operações com os números naturais. Adição, subtração, multiplicação e divisão. Mas o que vocês precisam entender é que as operações, certo? As quatro operações, vocês já vinham estudando em anos anteriores. Desde o infantil, certo? Fundamental 1, terceiro ano, quarto ano, quinto ano, vocês vêm estudando as quatro operações: adição, subtração, multiplicação e divisão. E esse capítulo 3 vai exigir muito isso de vocês, certo? Então, se vocês não lembram, por favor, deem uma revisada, ok? Porque isso depende muito de você. Nesse capítulo 3 do livro, vocês vão perceber que ele não está ensinando a somar, ensinando a subtrair, certo? Ele está fazendo uma revisão e ele está inserindo as adições, as subtrações, as multiplicações e as divisões com novas propriedades, ou seja, novas regras, e ele coloca dentro de problemas, ou seja, são problemas do dia a dia que a gente vai ter que solucionar utilizando as quatro operações. Então eu peço a vocês que deem uma revisada nessas quatro operações, porque isso vai depender muito no desenvolvimento de vocês nessa unidade. Na aula de hoje, a gente vai ter adição de números naturais, atividade e a correção da atividade, certo? Então eu peço a vocês que acompanhem pelo livro, abrindo na página 254, certo? Na página 254, vocês vão abrir aí e a gente vai fazer o acompanhamento dessa parte. A atividade e a correção da atividade também é algo bem simples, certo? E dá para fazer nessa aula mesmo. Então vamos continuar. Pronto, aqui. Essa parte é da página 255, certo? Onde ele fala adição de números naturais. Então perceba que ele já começa o conteúdo, certo? Colocando as adições como um problema para a gente resolver e ele não explica tanto como a gente soma, porque isso é um conteúdo de anos anteriores, ou seja, ele parte do pressuposto que vocês do sexto ano já sabem somar, ok? Então vamos lá. Vamos recordar as ideias associadas à operação da adição. A adição tem duas ideias, certo? A primeira delas é a ideia de juntar quantidades. Juntar quantidades é quando, por exemplo, eu tenho alguma coisa e você também tem alguma coisa. E aí a gente vai juntar essas coisas e vai formar uma adição. Por exemplo, se a gente quer comprar um bolo, a gente está se juntando para comprar o bolo. Eu tenho R$ 20, você tem R$ 20. Se a gente juntar os nossos valores, nós juntos vamos ter R$ 40. O que a gente fez? A gente somou 20 mais 20. Mas a gente está juntando dois valores. É o valor que eu tenho e o valor que você tem. Então, essa é a ideia de juntar quantidades. Então, vamos ver o exemplo aqui. Em uma escola, estudam 358 alunos no período da manhã e 327 no período da tarde. Qual é o total de alunos? Então, vê, ele quer que a gente junte, certo? Ele quer que a gente junte os alunos que estudam no período da manhã com os alunos que estudam no período da
tarde. Então, a gente vai montar, ó, 358 mais 327, certo? Então, esse daqui é uma adição no conceito de juntar. Então, ó, quando eu fizer isso, o que é que vocês vão fazer? Vocês vão dar uma pausa no vídeo e vão responder essa adição, ok? Pausa o vídeo, responde a adição. Depois que terminar de responder, solta o vídeo novamente e continua respondendo e continua acompanhando a correção e compara as respostas, ok? Então, pausem o vídeo aí, vou esperar um pouquinho e aí a gente volta com a correção. Pronto, eu vou acreditar, certo, que vocês pausaram o vídeo e responderam, e vou confiar em vocês, e aí a gente vai fazer a adição aqui, a correção. 8 mais 7 é 15, certo? Sobe 1 aqui em cima. 8 mais 7, 15, sobe 1. 5 mais 1, 6. 6 mais 2, 8. 3 mais 3, 6. Então, a gente tem o resultado 685 alunos, certo? 685 alunos. Então, o total de alunos, certo? Qual é o total de alunos? 685 alunos. Ok? O total de alunos dessa escola a gente vai colocar aqui, certo? 685. Vamos para o próximo exemplo, é a ideia 2. Então, para resolver esse problema, precisamos juntar 358 com 327. Isso era da questão passada. Agora, ó, segunda ideia, acrescentar uma quantidade a outra já existente. O outro conceito de soma é quando a gente quer acrescentar, certo? É quando a gente quer acrescentar. Por exemplo, eu tenho nesse copo, certo? Eu tenho 300 ml de água. Eu tenho 300 ml. Se eu quiser encher esse copo completamente, eu preciso colocar mais água nele, certo? Então, se aqui eu tenho 300 e está na metade e eu quero encher ele todo, eu coloco mais 300. Então, eu estou acrescentando água nesse copo. Eu tenho 300 ml e depois eu vou colocar mais 300 ml e aí vai encher o copo. Isso é a ideia de acrescentar, certo? E eu estou somando. Então, vamos ver no exemplo aqui. Se no próximo ano forem matriculados 47 alunos novos, quantos alunos... Está cortado aqui. Quantos alunos essa escola terá? Então, se no próximo ano forem matriculados 47 alunos, na questão passada, a gente viu que a escola tinha 680, deixa eu melhorar esse 8. A gente viu que na escola, na questão anterior, tinha 685, certo? Isso daqui é o valor que tem atualmente. Se no próximo ano forem matriculados mais 47 alunos novos, o que é que vai acontecer? A gente vai adicionar 47 alunos, certo? 47 alunos. Então, o que é que vai acontecer? A gente vai ter que somar 5 mais 7, 12. Sobe 1. 1 mais 8, 9. 9 mais 4, 13. Sobe 1. 1 mais 6, 7. Então, isso quer dizer que vai ter 732 alunos. Deixa eu ajeitar aqui. Pronto, 732 alunos. E aqui a gente completa, eita, quase que saiu um completa. Completa, a escola terá 732 alunos, certo? É possível que você
e um colega resolvam de maneira diferente e ainda assim cheguem ao mesmo resultado correto, pois há diferentes algoritmos para se chegar ao resultado. Vejam deles. Então, a gente percebe que eu respondi desse jeito, mas você poderia ter respondido de outro jeito. Por exemplo, você poderia ter somado 47 mais 685. Você podia ter feito desse jeito, ó. 7 mais 5, 12, sobe 1. 1 mais 4, 5. 5 mais 8, 13, sobe 1. 1 mais 6, 7. Você poderia ter feito de forma contrária e o resultado seria o mesmo. Então, você, eu e os seus colegas podemos fazer de formas diferentes porque tem várias formas de se fazer, vários algoritmos, certo? Chegando ao mesmo resultado, 732, ok? Vamos continuar a aula. Vocês vão fazer o seguinte agora. Vocês vão pausar essa atividade, certo? Vocês vão pausar a aula, vão fazer a atividade jogo rápido da página 256 e 257 do livro 1, tá? Essas duas páginas é sobre isso, é sobre adicionar, isso é sobre acrescentar e sobre juntar, utilizando a operação de soma, certo? Utilizando a adição, o mais, a conta de mais. Então, vocês vão pausar o vídeo e vão fazer essa atividade sobre juntar e acrescentar, que a gente acabou de ter a explicação, certo? Uma explicação bem simples. E depois de fazer essa atividade, vocês voltam para a aula, soltam o vídeo e a gente continua com a parte da correção, ok? Então eu vou esperar um pouquinho aí vocês pausarem e a gente ir para a correção. Pronto, gente. Eu espero que vocês tenham pausado o vídeo, eu espero que vocês tenham feito a atividade para acompanhar a correção. Novamente, não adianta você continuar assistindo o vídeo sem tentar fazer antes, porque isso depende muito do seu desenvolvimento na disciplina. Então, se você só assistir às aulas, você vai acabar só copiando o que está assistindo. Então, é melhor você tentar fazer e depois vir para a aula para ver e comparar as respostas. Se tiver alguma coisa errada, nunca apaga e faz do meu jeito. Se tiver alguma coisa errada, procura ver onde você errou. Vai que eu tenha errado aqui sem querer. Então, o que é importante é que você encontre o seu erro para você ver e não cometer esse erro mais uma vez. Então, é importante que você tente fazer antes de assistir essa correção aqui. Então, vamos lá. Resolva as questões a seguir e identifique a ideia da adição presente em cada situação. Juntar ou acrescentar. Foi a mesma coisa que a gente fez, certo? Nos exemplos que eu acabei de dar. Pedro tinha R$ 1.280 guardados na caderneta de poupança. No seu aniversário, ganhou R$ 250 da sua madrinha e resolveu poupar essa quantia. Com quantos reais ele ficou na poupança? Então, primeiro a gente tem que fazer a soma, certo? 1.280 mais 250. Então, ó, 0 mais 0, 0. 8 mais 5, 13. Sobe 1. 1 mais 2 mais 2, 5. E desce 1. Então, ele tem 1.000. Vou botar de forma em dinheiro. Então, ele possui na sua conta poupança R$ 1.530. Certo? Desculpa a letra, mas é porque é bem difícil estar escrevendo aqui. Tá, deu uma melhorada. R$ 1.530.
A ideia da adição utilizada foi... Então, a ideia utilizada foi a de acrescentar. Por que acrescentar? Porque ele tinha 128 e ele adicionou aos seus 128, 250. Ou seja, acrescentou na poupança dele R$ 250. Então, assim, a gente escreve aqui, a ideia foi acrescentar. O difícil vai ser escrever esse acrescentar aqui. Acrescentar, tá aí. Pronto. Ixi, Maria, que letra feia. Mas vamos continuar. Pedro ficou com... Ele ficou com o valor que a gente colocou ali, ó. R$ 1.530, ok? Apesar da letra feia, deu para entender. Vamos para a segunda questão. Ana tem R$ 45 e André R$ 38. Eles querem reunir essas quantias para comprar um presente para a mãe deles. Quantos reais eles têm? Então, ó, Então, ó, Ana tem 45 e André tem 38. A gente vai fazer essa soma, ó, 5 mais 8, 13, sobe 1. 1 mais 4, 5, mais 3, 8. Então, eles têm R$ 83. E aí, é só a gente lembrar, ó, a ideia da adição utilizada foi... Ana tinha 45 e André tinha 38. Então, duas pessoas se juntaram para formar um valor maior. Então, isso daqui é uma ideia de juntar. Eita, meu Deus, essa letra. Juntar. Eles têm juntos R$ 83. Numa viagem, uma família já percorreu 397 quilômetros de automóvel e ainda restam percorrer 246 quilômetros. Qual é a distância total dessa viagem? Então, ó, a gente vai ter 397, certo? Que eles andaram e eles vão andar ainda 246. Então, a gente vai somar isso. 7 mais 6 dá 13. 1 mais 9 mais 4, 13 sobe 1. 1 mais 9 mais 4 dá 14. Sobe 1. 1 mais 3 mais 2 dá 6. Então, tem 643 quilômetros. Eita. Quilômetros. A ideia da adição utilizada foi, vê só, se ele tinha percorrido 397 e faltava para ele percorrer 246, ou seja, ele ia fazer o quê? Ele ia acrescentar a sua viagem mais 246 quilômetros. Então, a ideia aqui é a de acrescentar. A distância total dessa viagem foi de 643 quilômetros. Então, vamos lá. A gente tem ainda a letra D. Então, vamos para a letra D. Uma partida de futebol dura 90 minutos. Como houve algumas paralisações durante o jogo, o juiz deu 80 minutos de acréscimo. Qual o tempo total dessa partida de futebol?
Então, ó, ela tem 90 minutos e acrescentou 8. Então, ela teve 98. Então, são 98 minutos. Certo? 98 minutos. A ideia da adição utilizada foi, obviamente, foi acréscimo. Certo? Até porque o nome aqui é acréscimo. Então, foi acrescentar. Então, acrescentou 8 minutos à partida. A distância total dessa viagem é... Dessa viagem não, desculpa. É porque eu acho aqui... o livro ele repetiu a mesma pergunta da letra C, certo? Aqui deveria ser quanto tempo durou a partida de futebol, certo? Então a gente tira isso daqui e a partida de futebol durou 98 minutos, ok? Foi um errinho de digitação do livro. Ou foi um erro de digitação meu, deixa eu ver. O tempo total dessa partida é de... Não, tá certo, tá certo. No livro tá certo. Aí você coloca aqui, ó, 98 minutos, certo? Que essa foto que eu tirei aqui, eu acho que acabou repetindo a da questão anterior. Então, vamos continuar. Nada que... Segunda questão. Observe o quadro referente à quantidade de alunos de uma escola. Então, a gente tem matutino, vespertino e noturno. Alunos do ensino fundamental e alunos do ensino médio. Agora, calcule e responda as questões a seguir. Quantos alunos estudam no período matutino nessa escola? Matutino, aqui, ó. Então, a gente só vai somar, ó, 250 mais 180. 0, 3, sobe 1. 1 mais 2 mais 1, 4. Então, no período da manhã estudam 430 alunos. Ok? Letra B. Quantos alunos estudam no período vespertino dessa escola? Então, já que não dá para voltar à tabela, vespertino tem 284 e 123. A gente vai somar isso. 4 mais 3, 7. 8 mais 2, 10. Sobe 1. 1 mais 2 mais 1, 4. Então, no período da tarde, estudam 400... Eita. Estudam 407 alunos. Quantos alunos estudam no período noturno? Então, à noite tem 348 alunos, mais 84 alunos. 8 mais 4, 12, sobe 1. 4 mais 8, 12, mais 1, 13. Sobe 1, 1 mais 3, 4, 432. No período da noite estudam, então, 432 alunos. Quantos alunos estudam no ensino fundamental nessa escola? Então, ó, no ensino fundamental, você vai somar todos os números da primeira coluna. Então, vai ficar um pouco passando aqui. Então, eu já vou colocar aqui em cima. 180 mais 284 mais 84. Certo? Esse é o do ensino fundamental. Ok? Então, ó, 4 mais 4, 8. 8 mais 8 mais 8, 24. Sobe 2. 2 mais 1 mais 2, 5. 548. Então, estudam no ensino fundamental 548 alunos, ok? É só fazer a soma. Letra E, quantos alunos estudam no ensino médio? Então, aí a gente vai fazer a soma, certo? Dos alunos do ensino médio. Então, eu tenho 250. Tá, dessa vez eu vou fazer nesse espaço em branco aqui, porque está muito apertado essas barrinhas rosas.
Então, ó, 250. Depois eu tenho 123. E depois eu tenho 348. E aí eu vou somar esses números. 3 mais 8 dá 11. 11. Sobe 1. 1 mais 5, 6, mais 2, 8, mais 4, 12. Sobe 1. 1 mais 2, 3, mais 1, 4, mais 3, 7. 121. Então, estudo no ensino médio 721 alunos, ok? Então, com isso, a gente encerra a correção, certo? Da página 256 e 257. Na próxima aula, a gente vai dar continuidade, certo? Ao nosso conteúdo de adição. Só que vai ter alguns detalhes, porque a gente vai ver propriedades de adição, certo? Algumas propriedades dela. E a gente já vai entrar no conteúdo de subtração, que vocês vão ver que subtração, certo? É a operação inversa da adição. Então, o nosso próximo conteúdo é utilizando essas duas operações, tanto a adição quanto a subtração, ok? Então, não deixem de colocar o presente de vocês lá no YouTube, certo? E para eu marcar na agenda a presença de vocês, se está tendo dificuldade em adição, subtração, certo? Tenta fazer mais exercícios sobre isso. Eu deixei lá no portal antes da quarentena e vocês têm também várias questões no livro sobre essa. Então dá uma revisada, certo? Porque as operações básicas é um conteúdo que vem dos anos anteriores, então é muito fundamental que vocês saibam. Ok? Então, um abraço e até a próxima aula. Espero que tenham gostado, certo? Então,